Hi everyone, eu sou a Teacher Fanny e hoje eu vou ensinar para vocês o Present Continuous. Let's start! Solta a nossa vinheta. Se você está gostando dos vídeos aqui do canal, das dicas de gramática da Teacher Fanny, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e compartilhe. Bom, pessoal, quando eu uso o Present Continuous? Lembrando que a gente está falando do momento presente, mas que há uma continuidade, ou seja, não há um término da ação. Veja o primeiro exemplo. Be quiet, the baby is sleeping. Be quiet, the baby is sleeping. Fique quieto, o bebê está dormindo. O enunciador, no momento presente, avisa o outro de que o bebê está dormindo, ele não acordou. Para indicar também uma irritação ou uma desaprovação a um acontecimento frequente. You are late again. You are always arriving late. Você está atrasado de novo. Você sempre chega atrasado. A dica que eu dou é, se você vai usar para indicar uma irritação ou desaprovação, acompanhe o verbo de advérbios de frequência, mas não use os seguintes verbos para formar sentenças no present continuous. Present continuous é formado pelo presente, certo? O presente do verbo to be, certo? O presente do verbo to be, am, is, are. E o present participle, que na língua inglesa é o ing e que nós conhecemos como gerúndio, tá? Am, is, are eu uso sempre após sujeito da oração. E o ing, que é o nosso NDO, a gente vai... Aqui eu trouxe um exemplo para vocês, que significa cantando, singing, correndo, running, falando, speaking, tá? Esse é o gerúndio. Se você não lembrava, agora eu te trouxe uma luz. Bom, pessoal, só lembrando que o ing a gente coloca ao final do verbo principal. Agora eu trago o particípio presente, o present participle, certo? Tip and rule, regras e dicas com ing que a gente usa no verbo principal, tá? Então, nós temos a primeira regra, final do verbo com e pronunciado, o e quando ele sai som na palavra. Live, por exemplo, que é o exemplo que eu vou dar para vocês, o E é pronunciado. Então, quando esse E é pronunciado, a gente deve retirá-lo antes de colocar o ing. Então, live vai tornar-se living. Live, living. Essa é a regra number one, ok? E pronunciado, a gente retira o E antes de adicionar o ing. Number two, regra number two. Final do verbo com E, mas se o E final não é pronunciado, atenção! Como nós vamos fazer? Nós deixamos esse E. Lembra da palavra se, que é o verbo ver? Olha só como que ela fica, como ela é escrita, primeiramente. Então, o verbo se, eu escrevo ele da seguinte forma, S-E-E. Esses dois Es juntos não formam som de C, C. Eles formam som de Si, certo? Então, se formam som de Si, eu preciso deixá-los antes de colocar o ing. Sing. Agora sim, ó. Sing. Sing, tá? Muda totalmente o som da palavra. Bom, próxima regra, rule number 3, CVC, famoso CVC, consoante, vogal, consoante, double consonante, ou seja, a gente dobra a última consoante. Veja a palavra drop, drop, P, final é uma consoante, o O é uma vogal e o R é uma consoante. Eu leio sempre a palavra de trás para frente, tá bom? Fica mais fácil de identificar o CVC que é formado nessa palavra. Então, P ali é um P mudo, certo? Drop, drop. Ele não sai. Então, eu duplico esse P para que ele tenha uma sonoridade quando eu encaixar ali o ing.
e fica dropping, dropping, ok? Então, eu consigo sentir, ouvir, na verdade, o som desse P duplicado. Agora, se eu tenho consoante mais Y, deixa onde está, não mexa, ok? Não confunda com a regra do past simple. Stud, studying. Vamos ver de novo? Studying, studying, certo? Regra number 5, vogal mais Y. Por que mexer, minha gente? Deixa como está também. Eu tenho a palavra play, jogar, brincar, certo? Playing, playing, tá? Geralmente o G a gente não pronuncia, tá? Fica um G mudo. Então, consoante mais Y, deixa o Y, vogal mais Y, deixa o Y, não mexa. Agora a gente tem uma regra aqui, que é lie e die. Fazem particípio presente irregular, ou seja, eles vão mudar a forma de se escrever. Lie e die tem som de I, lie, A-I, die, certo? Então, a gente vai mudar essa forma do I e do E. O que nós vamos fazer? Nós vamos trocar esse I e E pelo Y, certo? Só por conta da fonética, da sonoridade, da fonologia dessa palavra. E o Y vai continuar com som de A, enquanto o ING conclui o som da palavra. Lie vira line e die fica dying, porque esse E já tem som de I. Então, não tem por que eu deixá-lo aí. Lembra que palavras que têm som de I, Es que têm som de I, eu tiro o E e coloco o ING. Mas no caso aqui do I, ele tem som de A. Posso trocar por Y. Aqui eu trouxe também para vocês affirmative form, algumas frases que foram selecionadas para vocês verem um exemplo como fica. Sempre tem o sujeito, o verbo to be, verbo principal com ing e o restante que é o meu complemento da oração. Então a primeira ficou assim: I'm loving your travel to New York. I'm loving your travel to New York. Certo? Então tenho um sujeito que sou eu tenho também o verbo to be, love, que é a palavra amar, com ing, love, no som do E não sai, então eu tiro o E, coloco o ing, tá bom? Bom, agora a gente vai para para o segundo exemplo. Espero que vocês estejam compreendendo. Bom, pessoal, aqui na segunda oração eu trouxe mais um pronoun, substituto de um nome, que é o you. Junto dele eu tenho que usar o verbo are e estou usando o verbo have. Have termina com E, eu tirei o E e coloquei o ing. You are having much problems with your employees, tá? Você está tendo muitos problemas com seus funcionários. Number 3, he or she is coming to Brazil in couple hours, tá? Eles estão vindo para o Brasil em poucas horas. Eles estão chegando ao Brasil em poucas horas, tá? Agora eu tenho it is eating of food ou it is eating of food. Ele está comendo toda a comida. We are living in Bristol. We are living in Bristol. E por fim, they are being kind to me. Eles estão sendo amáveis comigo. Na anterior, eles estão morando em Bristol, tá? Lembrando que com it eu só posso usar o is, com o we eu só posso usar o verbo to be are, e com they eu só posso usar o verbo to be are também, tá? Bom, pessoal, aqui eu trouxe para vocês a forma negativa, como que a gente forma orações. Eu vou utilizar as orações da forma positiva, que nós usamos anteriormente, o isn't, para negar, ou pode ser is not, e o aren't, ou are not, tá bom? Só lembrando que eu uso sempre e ou not depois do verbo to be, na forma contraída ou não, certo? Então, a primeira oração, I am not loving your travel to New York. Segunda oração, you aren't
having much problems with your employers. Terceira oração, he, she or it isn't coming to Brazil tomorrow. Próxima oração, we aren't living in Bristol. E por último, they aren't being kind to me. Certo? Não precisa traduzir aqui, eu só estou mostrando para vocês como são formadas essas orações. Na forma interrogativa, nós temos uma situação peculiar. O verbo to be, am, is, are, tem que vir no início da oração, certo? Então, ali eu coloquei a regrinha para vocês. To be primeiro, sujeito e verbo. Se você não sabe qual é o verbo to be que eu estou falando do am, is, are. Sujeito pode ser nome, pode ser objetos, enfim. Bom, aqui nós temos am, is, are. Am, I speak English correctly. Essa é a primeira oração. Segundo, com is e no início. Is he or she talking about politics? Politics. Is it eating all food? Veja que são as mesmas orações, eu só estou invertendo os verbos, tá? Are, ali o ing a gente não pode esquecer, tá? Então vamos lá. Are we seeing your continent? Are we seeing your continent, tá? Então, o verbo to be, am, is, are sempre na frente. E a última oração, are they offering more cooks? Tá? Agora, se você quiser passar essas mesmas orações na interrogativa na forma negativa, lembre-se, após o verbo to be, nós temos que colocar o not, tá? Veja como fica. I'm speaking English correctly. I'm not speaking English correctly. Is not he or she, você pode escolher um dos dois, talking about politics? Is not it eating all food? Is not it eating all food? Are not we seeing your continent? E are not they offering more cooks? Então, estas são as orações na forma interrogativa negativa, tá bom? A forma interrogativa é só lembrar que o verbo to be vem no início da oração. Se você gostou da nossa aula, não esqueça de comentar, deixar o seu like, compartilhe com seus amigos, com parentes. Thank you for watching my video. Bye!